Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter hoje o treinamento sobre Cruz Azul, Sim. Produto PME. Vai acompanhar por aqui com material impresso, tá bom? O nosso portador já deixou o material no escritório da Sabrina essa semana. Então, já existe, o contrato está aí, as fichas para preencher também está tudo aí já no escritório. Então, o que a gente precisa agora é conhecer o produto e depois prospectar o cliente, né? Isso aí. Obrigado aí pela oportunidade. Como eu disse, esse Tira Dúvidas, hoje a gente tem duas modalidades de plano, que é o Clássico e Supremo. Inclusive, na tabela de vendas que eu mandei, só tem o Clássico e Supremo. O ideal, não comercializamos mais. Eu vou atualizar esse Tira Dúvidas, eu mando para a Sabrina atualizado, inclusive. Então, Clássico enfermaria, Supremo apartamento. Começamos com duas vidas. Então, sempre o dono do CNPJ precisa entrar. Então, eu sou MEI, tá? Quero entrar eu, minha esposa, eu e meu filho. Então, o dono do CNPJ, quando for MEI, sempre precisa entrar. Se a configuração da empresa for outra, uma LTDA, por exemplo, ok, se o dono não quiser entrar, não precisa. Às vezes ele já tem um plano de saúde, ele fala, não, eu não vou entrar, mas eu vou emprestar o CNPJ para os funcionários. Caso a empresa seja uma LTDA, por exemplo. Está escrito aí, mínimo de um titular com vínculo, mas um dependente. Um titular com vínculo, como eu acabei de falar, é o dono da empresa. Bom, eu havia dito que nós temos duas modalidades, né? A gente não tem mais três, Clássico e Supremo, enfermaria e apartamento, e começa com duas vidas. De 2 a 29 tem uma tabela de vendas, depois de 30 a 99, que é mais barato, inclusive. Lembrando a todos que de 30 vidas acima é carência zero por lei. Aqui as regras de comercialização do Cruz Azul. Isso é muito bom, o pessoal gosta muito, inclusive, porque tem gente que vem de outros estados e o Cruz Azul aceita CNPJ de outros estados. Aceitamos CNPJ de outros estados, desde que a empresa ou os proprietários tenham o comprovante de endereço de São Paulo. Tem muita gente que veio morar em São Paulo, que estava no Rio de Janeiro, no Norte, Nordeste, no Sul, mas não mudou a empresa para cá, não transferiu para cá. Continua o CNPJ de outro estado. Não tem problema, desde que a empresa esteja ativa, o Cruz Azul aceita, conforme está escrito aqui, só precisa comprovar o vínculo, o endereço das vidas que estão em São Paulo. Quem pode aderir ao PME Cruz Azul? Tá bem claro aí, mas eu vou ler para a gente acompanhar. Proprietários, sócios e funcionários com vínculo até 67 anos, 11 meses, 29 dias. Estagiários a partir de 16 anos. Dependentes diretos. Não aceita prestador de serviço. Ainda o Cruz Azul não está aceitando essa categoria. Dependentes diretos, o cônjuge ou o companheiro, filhos adotivos, solteiros até 67 anos, 11 meses, 29 dias. Caso não tenha a certidão de casamento, o Cruz Azul aceita a cartinha de união estável, desde que seja reconhecido o firmo das duas pessoas, ok? Dependentes indiretos, irmãos, netos, pai ou mãe, até 67 anos, 11 meses, 29 dias. Toda empresa, MEI ou qualquer outra configuração, precisa ter no mínimo 6 meses de abertura. A maioria pede isso, vocês devem estar sabendo. MEI, o proprietário terá que entrar com o funcionário ou dependente. Lembrando que os dependentes seguirão no plano escolhido pelo titular. Então, vamos supor que eu tenha 10 vidas no PME. Eu tenho os diretores, eles querem fazer o plano supremo. Então, o diretor faz o plano supremo, os dependentes dele entrarão no supremo. E aí eu tenho os outros funcionários que vão fazer o outro plano clássico e os dependentes seguirão no clássico. Então, pode ter a mistura de planos. 4 entram no supremo, 4 entram no clássico, super tranquilo. Caso seja o CNPJ, poderá entrar apenas os funcionários. A escolha da categoria é livre, o que eu acabei de dar o exemplo. Então, os dependentes não poderão escolher planos diferentes. É claro, se o titular escolher o Supremo, que é o apartamento, os dependentes vão ficar no Supremo. Se escolher o Clássico, os dependentes vão ficar no Clássico, mas pode mesclar. Alguns funcionários podem escolher o Supremo e outros podem escolher o Clássico. Exemplo, os funcionários no plano ideal e os diretores no plano Supremo. O contrato será implantado aproximadamente em 15 dias. Muito relativo, porque a gente tem uma data de assinatura, vigência e pagamento. Eu vou mandar para a Sabrina ainda por WhatsApp, depois ela distribui. Então, vou dar exemplo. Hoje é dia 7. Se a pessoa assinar a assinatura dia 7, provavelmente a vigência começa no dia 22, 21, eu não lembro de cabeça agora. E o pagamento dia 30. A regra é essa. Tem uma tabelinha que diz assinatura, vigência e pagamento. Então, a pessoa sabe que ela vai pagar assinatura, vigência e pagamento. Então, tá na tabela que eu vou mandar
vou mandar para a Sabrina daqui a pouco. Titular, a assinatura do contrato deverá ser igual ao documento RG ou CNH, pode ser passaporte, também pode ser outro qualquer, mas a assinatura tem que ser a mesma. Lembrando que nós ainda estamos pedindo que a pessoa assine o contrato, né? Quando for online não tem problema, porque a operadora vai mandar por e-mail para a pessoa e a pessoa assina. É obrigatório informar o número do telefone e e-mail do titular. Se houver mais de um telefone, informar todos. Empresas com atividade de motoboy, segurança armada, transporte por meio de motocicleta e afins e rural, solicitar informação se a gente vai aceitar ou não. Geralmente, se for só de motoboy, não aceita mesmo. Empresa de segurança, depende. Esses dias entrou um PME, tinha 15 vidas, mas 10 vidas era de uma empresa de segurança, limpeza e portaria. Então, 10 vezes era 10 vidas de limpeza e portaria e 5 era de segurança. Pro Cruz Azul, após a análise, aceitaram, ok? Mas sempre pergunta pra gente. Acho que não abriu aí. Tá, ok. Redução de carência. Então, a redução de carência do Cruz Azul, de 1 ano até 64 anos, 11 meses, 29 dias. Lembrando que a gente vende o PME até 67 anos, 11 meses, 29 dias. Mas para a redução de carência, até 64 anos. Mínimo de permanência de 1 ano no plano anterior, desde que tenha o registro na ANS. Qualquer plano que tenha registro na ANS. Permite a junção de dois planos, desde que não haja intervalo entre eles. Solicitar carta de permanência com no máximo 30 dias de cancelado ou do último pagamento. Então, se a pessoa tinha qualquer outro plano com registro na ANS, está em atraso até 30 dias, pode vir para o Cruz Azul que a gente vai reduzir a carência. Se tiver vindo de pessoa física, o Cruz Azul vai pedir os últimos 3 comprovantes de pagamento e a carteirinha com data de início no outro plano. Ou se tiver vindo de PME, de um plano PJ, só a carta da empresa com os dados que a gente precisa saber, data de início, data de fim de contrato. Alguém está com alguma dúvida até agora? Se quiser perguntar, pode perguntar. Pode seguir. Ok, então, esperar a próxima tela agora. Bom, documentos necessários para que você feche o PME, porque como eu disse, ainda não é online, então você não consegue preencher no sistema. Precisa preencher as fichas e mandar para a gente vai providenciar o cadastro. Então, por enquanto, precisa mandar o contrato social ou requerimento do empresário, se for MEI, então contrato social ou requerimento de empresário com selo da JUSESP ou carimbo, que fica no verso da página ou certificado do MEI com tempo mínimo de 6 meses. E documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa. Cartão CNPJ, declaração de PJ, guia de... Se for funcionário FGTS, a relação de FGTS, a maioria, como o Cruz Azul não aceita prestador de serviço, então a maioria será através de FGTS ou GFIP, que é o mais comum hoje em dia. Declaração de PJ, guia quitada da relação de FGTS, recente, juntamente quando... Geralmente o pessoal está mandando a GFIP para facilitar para todo mundo. Titular, cópia do RG, CPF, CNH, Cartão Nacional de Saúde. Lembrando, todo mundo precisa ter CPF. É uma regra de todas as operadoras, né? Hoje em dia, a gente está sendo controlado nossa vida toda em função do CPF. Semana passada teve um vendedor, eu acho que ele é das antigas, fechou um Cruz Azul, mas não pegou o CPF das crianças, porque ele pensou que o Cruz Azul ia considerar o CPF do pai e da mãe para as crianças. Não funciona já faz muito tempo. Antigamente era assim. Então hoje nasceu, tanto é que já nasce com CPF, mas tem algumas crianças que têm 5, 10 anos que não tinham CPF, aí a mãe saiu correndo para tirar o CPF. Então precisa ter CPF, cartão do SUS e documentos dos maiores de idade, pode ser CNH, RG, declaração de residência, pode ser em nome da pessoa ou de um terceiro. Se não tiver em nome de ninguém, às vezes a pessoa mudou faz pouco tempo e não tem um comprovante de residência, a gente tem um termo que a pessoa assina, põe o endereço novo dela, tal, preencheu tudo, assinou, pra gente basta para comprovar que ela está residindo naquele local. Dependente, se eu acabei de falar, RG, CPF ou CNH, Cartão Nacional de Saúde é obrigatório também. Cruz Azul precisa, Cartão Nacional de Saúde, CPF e os demais que eu acabei de falar. E isso aqui é muito importante, nada melhor que aparecer na tela aqui. Então, sempre quando você for fechar o contrato, você vai perguntar para a pessoa que dia que ela gostaria de pagar. Por quê? Porque depois, para pedir a mudança, ela vai ter que pagar para a operadora, o prorata, para ficar mudando data de pagamento. Então, é melhor visualizar aqui data de vencimento, a data da venda. Então, vamos lá. Hoje é dia 7. Então, se a pessoa assinar o contrato hoje, tá, data da venda. Se ela assinar o contrato hoje, a vigência dela vai ser dia 25 e o vencimento vai ser todo dia 30. Mas a pessoa fala, não, mas dia 30 para mim não tá bom. Eu gostaria de pagar todo dia 10. Ok. Então, a data da venda, ou seja, da assinatura, precisa ser dia 16. Dia 5 do mês seguinte é a vigência e
todo dia 10 será o vencimento. Mas ela fala, não, mas eu quero só pagar dia 20. A gente coloca dia 26 de fevereiro, dia 15 do mês, dia 15 de março começa a vigência e dia 20 de março será primeiro pagamento em banco. E primeiro pagamento da pessoa. Todo dia 20, aliás. Deu para entender essa parte? Data à venda, que é assinatura, vigência e vencimento, que é importante sempre saber o dia que a pessoa quer pagar, ainda mais quando a gente vende para uma pequena e média empresa, né, para um MEI. Tá claro? Vocês querem que eu repita? Tá claro. Tá claro? Tá claro. Então fique atento a essas datas aí para não confundir, para a pessoa depois não precisar trocar a data de vencimento. Bom, aqui a gente já está finalizando, acho que vai. Obrigado, boas vendas. O produto é muito simples. Agora a gente vai mostrar a tabela de vendas e vai mostrar a rede credenciada também. O que a Sabrina quiser colocar, o que for melhor. Essa apresentação vai ficar com vocês. É muito simples, mas como eu disse, a gente procura facilitar e quando acontecer uma venda, a gente manda o motoboy retirar também, que é para facilitar a venda de todo mundo. Preencher os papéis, mesmo quando tiver dúvidas de preenchimento, a gente tem uma pessoa que auxilia também. O grande ponto aqui é ofertar Cruz Azul. Ver quem tem um perfil para comprar Cruz Azul. Repito, a rede é muito boa. Tá? A gente começa de 0 a 18 com 239. É um plano, não é um plano barato, como alguns que tem por aí no mercado, mas também não deixa e nunca deixou a desejar. Alguns vendedores de vez em quando me param e falam, mas podia ser mais barato, né? Eu falei, gente, mas esse é o nosso salário. O Cruz Azul está cobrando de acordo com o que ele precisa oferecer. Se fosse uma rede muito simplesinha, hospitais muito simplesinhos, vamos dizer assim, com certeza seria mais barato. Mas pela rede que a gente tem, é um preço muito competitivo e vale a pena sim na região. Então, no centro, por exemplo, nosso hospital Cruz Azul Saúde, para quem não conhece, fica na Lins Vasconcelos, Vila Mariana. Tem o Hospital Semar também. Zona Norte, eu não sei quem conhece as regiões, quem conhece os hospitais de nome, mas a gente vai lendo aqui e vai falando. Hospital de Olhos da Zona Norte, Cantareira, Nipo Brasileiro, todo mundo conhece, que é uma referência, e o Hospital São Paulo, que é excelente também, que oferece no padrão clássico, e o Nipo Brasileiro no padrão supremo. Então, a Zona Norte está excelente no hospital. Leste tem para todo mundo. Jardim Helena, 8 de maio, Paranaguá, Vitória, todo mundo gosta, tá no Supremo. SEMA, toda a rede SEMA atende no plano clássico, tá? São Miguel, para quem conhece, e o DEI em Hermelino Matarazzo. Oeste tem o SBC, é um hospital pequeno, mas Jaraguá, fica no Jaraguá, Metropolitano da Lapa e Nossa Senhora de Fátima, que é psiquiatria. Zona Sul tem um monte, tem até o Hospital da Mil. Maternidade Vidas, Hospital Next, Hospital Santo Amaro, Rubem Berta Otorrino, Alvorada de Moema, Hospital da Luz, Santa Cruz, API, Assistência Psiquiátrica, Clínica Brasileira de Psiquiatria. Então a rede, eu repito, é muito boa. Guarulhos, a gente atende também, Bom Clima, Hospital Maternidade Guarulhos, Estela Maris, Carlos Chagas. Então tem uma rede excelente em todos os lugares. Osasco tem também Nossa Senhora de Fátima, Cruzeiro do Sul, e no ABCD, São Bernardo, Hospital São Bernardo. Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, completíssimo de hospitais. A gente está muito bem servido, é só achar as pessoas. E logo abaixo, os laboratórios, que atendem no plano clássico e no plano supremo também. São excelentes, tem Lavoisier, Deliberá, tem Domax, tem Endoscop. Com certeza, vocês conhecem vários desses laboratórios aí. Tem um monte, Sanitas, uma infinidade de laboratórios distribuídos por toda São Paulo. Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Tá? Tem um comunicado importante, a rede pode sofrer alguma alteração. É difícil. Eu estou fazendo esse trabalho com o Cruz Azul faz 3 anos já. A rede de hospitais continua sempre a mesma, continua atendendo os produtos como deve atender, inclusive, né? E nunca tivemos problema com atendimento na rede credenciada dos hospitais. Todo mundo sempre muito bem atendido. E eu digo, apesar de ser hospital credenciado, pode ser Vitória, pode ser Nipo, e digo mais, quem tem, fala uma troca, né, liga para o cliente, aquele que está 2, 3 anos no Cruz Azul, eu sempre conheço os vendedores, né, aí o cliente fala, não, estou satisfeito, estou super bem atendida no Cruz Azul e tal. Então funciona muito bem. Tabela de valores, conforme eu havia dito, de 2 a 29 vidas, clássico e supremo, tem aí a faixa etária e os valores, e de 30 a 99 vidas, clássico e supremo, que é um pouco mais barato também, já tem um desconto. Essa é a tabela que a gente está usando atualmente, eu repito, é o único produto que o Cruz Azul está comercializando hoje. Tomara que tenha alguma novidade aí no mês depois, após o Carnaval, em março, abril, mas hoje é o PME a partir de 2 vidas. Eu falando,
é tudo muito simples. Estou tão acostumado a falar da rede, dos valores e por aí vai. Regras, preenchimento, as fichinhas, mas é muito simples mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Márcio, eu achei muito interessante a questão da rede, né? A rede é muito interessante, então a minha pergunta nessa questão das carências, você não falou, né? Queria saber um pouco das carências desse... Nós temos o plano que ele é vendido com carência normal, 30 dias para consulta, 30 dias para exame simples, 60 dias, 90, 180, 300. É uma carência normal. Inclusive, está no contrato que eu mandei para vocês. Agora, o que existe é uma redução de carência quando a pessoa vem de outra operadora. Então, ela tem direito a consultas de imediato, exames de imediato, de acordo com o período que ela tem na outra operadora, quanto tempo ela ficou, se ela está vindo de físico, se ela está vindo de PME. Então, isso tudo está no aditivo de redução de carência. Vou mandar para vocês. Márcio. Pois não. Boa tarde, uma pergunta. O Cruz Azul tem pelo menos pronto-socorro nacional ou não? É um plano só estadual mesmo? É só estadual, só que em São Paulo e Grande São Paulo. Ele não atende nacional. Tá bom. Eu tenho uma dúvida também. Tá me ouvindo? Sim, pode falar que eu tava mandando. Como que funciona a redução de carência se não for congênere? Não, se não tiver registro na ANS, não tem redução de carência. Esses dias apareceu, o corretor mandou a foto de uma carteirinha para mim, nem lembro o nome, mas era um plano de uma cooperativa muito antigo e tal. Aí eu falei para ele, manda a carteirinha, frente e verso. Ele mandou a carteirinha. Não tem número de registro da ANS. Eu perguntei para ele, você sabe se essa empresa está registrada na ANS? Ele falou, não tá. Eu falei, então não tem redução de carência. Qualquer operadora que tenha registro na ANS, o Cruz Azul reduz carência. Tá bom. Então a gente não vai ter o nome das operadoras no aditivo nem em lugar nenhum. Então pode vir da Sul América, pode vir no Bradesco, pode vir da São Cristóvão, pode vir da Uniosp. Todo mundo tem, essas que eu falei, tem registro na ANS. Ok, muito obrigada. Nada. Então esse é o nosso aditivo de redução de carência. Então aqui existe a tabelinha, né? Tabelinha não, existe aí a carência contratual, né? Claro que é urgência e emergência 24 horas, sempre. Carência contratual, 24 horas, depois consultas, 30 dias, Se for de 2 a 10 vidas, entra na carência 1. Vocês estão observando aí, né? Então, em vez de 30 dias, cai para 24 horas. Acompanharam? Então, carência contratual, 24 horas, 30 dias, 90, 180 e por aí vai. Se a pessoa entrar com 2 vidas, claro que ela vai entrar com redução de... Todo mundo que entra, já entra com um pouco de redução de carência, vamos dizer assim. Então, de 2 a 10 vidas, vocês podem observar, urgência e emergência fica em 24 horas, consultas e esse monte de exame que era 30 dias, cai para 24 horas, depois na outra, que era 90 dias, cai para 30 dias. Acompanharam comigo? Depois tem a redução de carência 2, que a regra está logo abaixo. Lá embaixo tem uma regra, tá? Então tem a redução de carência 1, tem a redução de carência 2, tem a redução de carência 3, que é de 11 a 29 vidas. Então existem 3 regras para a redução de carência. Logo abaixo dessa tabelinha de carência, aí está escrito como funciona. Você tem que ter tanto tempo de outra operadora, você está vindo de pessoa física para PME, ou está vindo de PME para PME. Se a Sabrina descer um pouco, a gente vai observar. Então tem a carência para quem não está vindo de outra operadora, que é a primeira de 2 a 10 vidas, ok? Que está lá em cima, que eu estava lendo e falando 24 horas, 24 horas, 24 horas. Eu fiz uma confusão. Então, redução 1, de 2 a 10 vidas, de acordo com a regra abaixo. Lembrando que até 64 anos, 11 meses, 29 dias. Reduz carência de todas as operadoras que têm registro na ANS, como eu acabei de falar, exceto hospitalares, sistema Nipomed e outros cartões de desconto. Mínimo de 1 ano no plano anterior, ok? Redução de carência 2, de 2 a 10 vidas, até 64 anos também, redução de carência para os beneficiários de 64 anos. Aí tem uma lista de operadoras. Na verdade, o pessoal começou a colocar o nome de várias operadoras, depois eles desistiram, porque é uma infinidade de operadoras. Aqui eles começaram com as grandes operadoras, Golden, Unimed, Notre Dame, Sul América e tal. Mas, repito, vindo de qualquer operadora que tenha registro na ANS, tá? A gente está reduzindo a carência. E a redução 3, de 11 a 29 vidas, de acordo com as regras. Até 64 anos, reduz carência de todas as operadoras que tenham registro na ANS, mínimo de permanência de 1 ano no plano anterior, para contratos de 11 a 29 vidas. Permite junção de 2 planos. Eu não sei se todo mundo sabe o que é junção de 2 planos,
mas eu vou explicar. Essa empresa tinha Sul-América, ficou na Sul-América 4 meses, ok? Aí ela cancelou e foi para a Unimed. Ficou na Unimed 8 meses. Então, não teve espaço entre ela. Cancelou esse, começou a Unimed. Nós temos 12 meses. Então, com 12 meses, a gente consegue reduzir a carência para quem está vindo para o Cruz Azul. Para ter redução de carência, não pode ultrapassar 30 dias do último pagamento. Então, se a pessoa estiver vindo de PME para PME, pode estar atrasado até 30 dias. De pessoa física para PME, pode estar atrasado máximo até 30 dias. Beneficiários de planos coletivos por adesão, carta de permanência, emitido pela administradora, operadora, cópia. Se estiver vindo de plano pessoa física ou de adesão, sempre vai pedir os 3 últimos comprovantes de pagamento. E a carteirinha. Se não tiver a carteirinha, a cópia, a carta da operadora. Então, nós temos preço. Aqui a pessoa precisa assinar, que é um aditivo de redução de carência. Tem uma proposta de adesão que está com a Sabrina, que precisa preencher, o dono assina também. É muito simples, é só pôr o nome da pessoa, contato, telefone, os dados cadastrais. Aquela venda online que a maioria de vocês acho que faz ou já fez, ou o escritório está fazendo, os dados cadastrais da pessoa no Cruz Azul, na verdade, é no papel. Pega a fichinha, coloca nome, CPF, RG, data de nascimento, cartão do SUS. É uma proposta papel. Então, essa é a maior diferença das outras. O sistema da Planium já foi comprado. Em breve, teremos uma venda online. Agora, online vai ficar mais fácil. Pois é. Até eu preciso dessa venda online, porque o vendedor que vendeu muito Cruz Azul, mas o Cruz Azul vendia pessoa física. E na época, não tinha outras operadoras que vendia pessoa física. Hoje tem. Hoje tem Só várias. vendia Cruz Azul. Chegava isso aqui para mim de contrato, papel, todo dia, 100, 150 contratos, todo dia. Aqueles recém-nascidos de São Paulo, todos, de 2019 para cá, eles estão todos no Cruz Azul Saúde. Todos. De 30 mil vidas que nós vendemos, 36 mil vidas em 2019, 2021, nós temos hoje 900 crianças com síndrome de Down e autismo. Todas entraram, estão sendo bem cuidadas. Pode ser que apareça um casal com um filho que tem autismo ou qualquer outro problema, você fala, olha, eu vou encaminhar o senhor para o Cruz Azul. Ou você vai fechar outro plano. Repito, a operadora não nega, desde que vá lá. Perfeito? Eu só estou dando como funciona a regra, porque aqui na rua a gente não pode comercializar. Mas lá dentro, sim. Só para saber que é uma venda administrativa, né? Fecha com ele. Porque eles têm toda uma junta médica que foi criada para esses casos. Quando tiver doenças pré-existentes, precisa encaminhar para eles. Eles vão chamar para avaliação, o médico vai ver a criança, vai fazer os exames, enfim, precisa de cuidado. Não é só fechar o contrato, entregar e acabou. Por isso que a gente não pode vender. Então, esse tipo de venda vai ser com a operadora. Eu estou dando um toque já para que a gente não tenha problemas. O dia a dia, os hipertensos, os diabéticos, as doenças do dia a dia, claro que pode vender, é normal. Eu estou falando os casos graves que nós já tivemos a ideia de valor, estamos cuidando de todo mundo. Esses precisam procurar a operadora. E se quiser fechar, após a entrevista médica com eles. Para explicar bem direitinho como funciona, né? A maioria das operadoras está colocando. Umas colocam 4 anos, outras 5 anos. Tem operadora que está com 10 anos. Tem uma com 18. Não vende nem para criança, nem para adolescente. Só adulto já, né? Repetindo, a operadora não pode negar. Então, as pessoas que têm doenças pré-existentes grave, procurem diretamente o Cruz Azul. E aí lá passem perícia médica, tal. Tem todo um procedimento ADM com eles. Se alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Vou mandar um banner para você, Kátia, para divulgar também, que vocês podem pôr o telefone no bannerzinho. Tem os hospitais, o valor e tal. Quem gosta de fazer essa divulgação por WhatsApp. Ah, legal, hein? Muito bom. Muito obrigada, viu, Márcio? Obrigada. Gente, eu agradeço a todos. Quem é do ADM que está aqui, Sabrina? Só para eu saber. Tem alguém do ADM? Tem, é a Ingrid. Gente, obrigado a todos. De novo, pode vender para os Azul obrigado tranquilamente também, e funciona Márcio. muito bem. Gente, obrigado. Obrigada, Márcio. Obrigado. Tchau.